Everton tem projeção de volta antes do esperado no Palmeiras. O Palmeiras como o único brasileiro entre os 50 clubes do mundo que mais garantiram grana com venda. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses 3 temas e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras é o único clube brasileiro no top 50 do mundo, entre os clubes que mais faturaram com vendas de atletas desde 2015. Verdão ocupa a 49ª colocação, à frente até do Arsenal, que é hoje líder da Premier League. Esse levantamento aponta 3 bilhões e 100 milhões de reais de faturamento do Palmeiras com transferências de atletas. Esse valor equivale a 497 milhões de euros. Já havia contado para vocês que apenas com atletas formados na base, a receita do Palmeiras com transferências foi de 2,3 bilhões de reais. Relação de vendas de atletas do Palmeiras desde 2015 conta com Gabriel Jesus, Endrick, Estevão, Luiz Guilherme, Vitor Reis, entre tantos outros. Você deve ter ficado curioso para saber qual o clube que mais faturou com vendas de atletas nos últimos 10 anos, certo? Acertou quem respondeu ou lembrou o Chelsea. 1 bilhão 780 milhões de euros. Seguido pelo Benfica com 1 bilhão 470 milhões de euros. A Juventus e o Mônaco dividem a 3ª colocação, o Borussia Dortmund é o 5º, o Barcelona o 6º. A 7ª colocação do Atlético de Madrid, o Ajax é o 8º, o Manchester City o 9º e a Atalanta surge na 10ª posição. Como eu contei, o Palmeiras é o 49º com 497 milhões de euros. Outros clubes brasileiros. O Flamengo teve 398 milhões de euros de faturamento nos últimos 10 anos. O São Paulo, 266 milhões de euros. O Santos, um pouquinho abaixo, 265 milhões de euros. E o Corinthians com 246 milhões. Só para completar o noticiário do Palmeiras, contar que o Verdão assinou o contrato com o Koné, zagueiro marfinense que já havia passado por um período de testes na metade do ano, contrato profissional com duração de 3 temporadas. Hora de falar sobre o Palmeiras, para contar que o goleiro Everton deve estar à disposição para a final da Libertadores. Resta saber se o Abel Ferreira vai utilizar o titular ou vai manter o Carlos Miguel. Importante registrar que o Everton avançou na recuperação da fissura na mão direita. Ele inclusive treinou nesse sábado no gramado da academia de futebol com algumas restrições. Não foi um treino completo, mas ele dá sinais de que vai estar à disposição antes da partida marcada para 29 de novembro contra o Flamengo em Lima, no Peru. O Abel Ferreira já disse a pessoas mais próximas que só pretende utilizar o Everton na final se ele conseguir voltar com bastante antecedência, recuperando o ritmo de jogo e se mostrando extremamente qualificado e pronto para essa decisão super importante. Daqui até o jogo do dia 29, o Palmeiras entra em campo. Nesse domingo contra o Mirassol fora de casa, contra o Santos no dia 15, contra o Vitória no dia 19, contra o Fluminense no dia 22 e contra o Grêmio em 25 de novembro. Para que o Everton tenha a mínima condição de atuar na decisão da Libertadores, ele vai precisar de no mínimo 2 ou 3 jogos. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Vale a lembrança de que se o Carlos Miguel não começou tão bem com a camisa do Palmeiras, sofrendo 6 gols nos 2 primeiros jogos, ele não toma gols há 4 partidas, tendo sido absolutamente decisivo em 2 desses jogos, em especial no jogo contra o Cruzeiro, dentro de casa, e também numa rodada mais recente do Campeonato Nacional. Hora de falar sobre o Palmeiras, de olho em joia do esporte. Surgiu nessa sexta-feira a notícia de que o Verdão tem negociações para contratar Lucas Henry, volante de 15 anos de idade do Sport, atleta que ainda não completou 16 anos e por conta disso não tem um contrato de profissional. Seu contrato de formação permitiria ao Palmeiras tirá-lo sem tantas dificuldades. Embora exista um acordo entre os clubes que qualquer movimentação com atletas com menos de 16 anos precisa do aval do time que detém os direitos desse atleta. Antes de gravar o vídeo, consultei o presidente Yuri Romão, que cuida do esporte. Ele assegurou que não foi procurado, embora já tenha escutado sobre o movimento. O esporte está atento às possibilidades, tentando se blindar para não perder uma das joias. A informação que surgiu nessa sexta-feira é de que o Palmeiras tem negociações avançadas para contratar o Lucas, deixando um percentual de uma venda futura pro Leão. Só para completar, registrar que esse jogador de 15 anos atua como primeiro volante, como segundo e tem qualidade eventualmente para atuar um pouquinho mais para frente. Outro atleta observado, analisado e aprovado por João Paulo Sampaio, o melhor gerente das categorias de base do futebol brasileiro,
Talvez em todos os tempos. Quer saber se o Paulinho atacante volta esse ano a jogar pelo Palmeiras? O Palmeiras tem evitado divulgar pareceres e projeções de lesões. Então, essa resposta vale para o Paulinho, vale para o goleiro. Há muita dúvida se o Carlos Miguel vai ser o goleiro titular da final contra o Flamengo, né? O Everton é o titular, saiu machucado, uma lesão na mão. O PVC chegou a cravar que o Everton só volta a jogar no ano que vem. Eu não cravaria, porque existe uma possibilidade, ele está trabalhando para tentar voltar nesse ano. Em relação ao Paulinho, tudo indica que volte no ano que vem. Mas, vamos aguardar. Nicola, qual zagueiro tem a melhor saída de bola, na sua opinião? O Bruno Fux, o Lianco, o Ortiz ou o Robert Renan? Ótima pergunta. Aquele cujos passes são melhores é o Ortiz. Não, é o Bruno Fux. O Bruno Fux tem uma capacidade de lançamento impressionante. Mas eu acho o Ortiz mais completo, porque o Ortiz tem um lançamento longo, tem a calma, tem a tranquilidade. Desses todos, eu prefiro o Ortiz. O Lianco é melhor jogador do que o Bruno Fux, embora tenha menos capacidade de construção de jogo. O Lianco constrói bem o jogo, de vez em quando se mete até fazer as arrancadas dele, mas é bem mais jogador do que o Fux. O Robert Renan é o mais novo, é o que mais tem ajustes para fazer, mas talvez seja aquele com maior potencial. A pergunta é bem boa. O Alan, eu acho perfil de futebol para La Liga. Fabio, você toca num ponto super importante, o Alan tem jogado muita bola. Para mim foi o grande destaque da vitória do Palmeiras por 4-0 contra a LDU. Ontem no jogo contra o Santos, o Palmeiras sempre era melhor do que o Santos, né? O Palmeiras sempre esteve mais perto de ganhar do que o contrário, embora no 0-0, no finalzinho do primeiro tempo, o William Arão chega a marcar um gol que é anulado por conta do impedimento. Na partida de ontem, a impressão que eu tive é de que a entrada do Alan no lugar do Sousa foi determinante para os 2-0. O Alan nem tem participação direta nos gols do Vitor Roque, um com o passe do Flaco Lopes, o outro com participação do Veiga, mas, cara, eu acho que o Alan serviu para desmontar ou para começar a desmontar o sistema defensivo do Santos, jogador bem promissor, mais um atleta formado na base e de enorme potencial. Nicola, o Palmeiras parece ser fisicamente mais forte do que o Flamengo, e num viés de alta técnica, isso põe o Palmeiras como favorito nas duas frentes. Deixa eu pensar se eu concordo com essa questão. O Palmeiras tem sofrido menos com lesões do que o Flamengo, né? Essa é uma realidade. Fisicamente, será que o Palmeiras nos segundos tempos tem melhores resultados? Quer ver? Vamos ver os últimos jogos. A vitória contra o Santos acontece com gols no segundo tempo. A vitória contra o Juventude é um gol em cada tempo. A vitória contra a LDU, 2 gols em cada tempo, então há um equilíbrio. O empate em 0-0, enfim. Deixa eu ver no Flamengo e Palmeiras. O Fla chega a fazer 3-1, o Palmeiras desconta no segundo tempo. Pode ser. Ailton, eu acho que para a final da Libertadores há muito equilíbrio. Eu estava falando hoje, eu jogo vôlei quase todo dia, né? E hoje tinha um palmeirense fanático lá conversando, a gente estava batendo papo e tal. E ele falou: pô, eu vejo o Palmeiras favorito se o Pedro não jogar. Foi o que eu vi para a final da Libertadores, né? De fato, a presença ou a ausência do Pedro é determinante. Mas o que eu disse para essa pessoa e quero dividir com vocês é assim: ó, a impressão que eu tenho é de que o Abel, para um jogo único, uma final como essa, o Abel está mais preparado para preparar o seu time do que o Felipe Luiz. Felipe tem 1 ano como técnico de equipe profissional, embora já tenha passado por várias decisões, mas uma coisa é você ser jogador, outra coisa é você ser técnico e viver com as experiências, enfim. Eu acho que o Palmeiras, para a final da Libertadores, é ligeiramente favorito, 52-48. Tá? E estou dizendo para vocês o que eu disse hoje cedo para o meu amigo. No Campeonato Brasileiro, aí o favoritismo já é bem maior, diriam 60-40, 65-35, porque o Palmeiras tem 3 pontos de vantagem, que na verdade são 4, né? Porque se Palmeiras e Flamengo tiverem a mesma pontuação, o Palmeiras vai se sagrar campeão pelo número de vitórias, tá bom? Fala, boa noite. Devido à falta de qualidade dos árbitros brasileiros, seria prudente a FIFA não levar a arbitragem brasileira para a Copa? Anderson, na teoria sim, na prática não. Porque a avaliação dos caras da FIFA, que não estão no dia a dia aqui, é de que os 2 árbitros brasileiros que estiveram na Copa do Mundo de Clubes foram bem. O Wilton Pereira Sampaio e o árbitro que apitou Palmeiras e São Paulo, que foi afastado. Os 2 tinham deixado excelente impressão na Copa do Mundo de Clubes. Então, esses caras estão confirmados para a próxima.
esses não, mas a arbitragem brasileira terá a presença de árbitros na próxima Copa do Mundo, e aí dá para dizer também que a gente vai ter árbitros de federações com muito menos representatividade que o futebol brasileiro. Então, acho que seria até meio estranho não ter árbitros brasileiros. Acho que o grande ponto é o quanto esses caras apitam mal no Brasil, e apitam muito mal. A Edna, o Wilton, todos. O que dá para fazer? Eu acho que, eventualmente, em jogos mais importantes, talvez fosse o caso de começar a trazer árbitros internacionais, tá bom? Estrangeiros.